a burguesia, ela cria o inimigo que vai destruí-la. Tá certo? E o antagonismo entre essas duas forças se dá pelo fato de que a exploração da mais-valia se torna cada vez mais intensa. A mais-valia é a diferença entre o valor de trabalho, que segundo Marx foi colocado numa mercadoria, e o preço pelo qual se vende essa mercadoria. Ou seja, se o burguês pagar para o proletário tudo o que ele colocou da sua força de trabalho ali, o burguês não vai ganhar nada. Então, ele tem que pagar ao proletário menos do que a mercadoria vale em termos de quantidade de trabalho necessário para produzir. Isso é a mais-valia segundo Karl Marx. Essa noção é autocontraditória, como foi explicada pelo Böhm-Bawerk, num livro que, aliás, eu reproduzi no meu site. Né? Como o proletariado vai crescendo, tá certo? Então, se os seus salários crescerem proporcionalmente à produção, não haverá lucro. Então, por isso, a exploração da mais-valia tem de se tornar cada vez mais intensa. Ou seja, quanto mais o proletariado cresce, mais ele é explorado. E, portanto, os seus salários vão diminuir necessariamente. Isso foi outra coisa que não aconteceu. Aconteceu exatamente o contrário. Quanto mais aumentava a produção, mais subia o salário dos trabalhadores. Isso já estava acontecendo no tempo de Karl Marx. E ele sabia que isso estava acontecendo. Por quê? Porque ele tinha documentação disso, que ele estudava naquele relatório. Na época, só quem tinha estatística boa era a Inglaterra. E a estatística era publicada anualmente num relatório do parlamento chamado os Blue Books. E o Karl Marx tinha lido todos os Blue Books. E nos Blue Books estava claro que a situação do proletariado não estava piorando, mas estava melhorando. Quer dizer, no princípio, houve realmente uma situação devastadora, porque houve toda a transferência de população do campo para a cidade. Naturalmente veio mais gente para a cidade do que havia vagas nas indústrias, e aquela massa desesperada em tudo para a cidade, abandonando as suas lavouras, que já iam se tornando improdutivas, tá certo? Para tentar arrumar um emprego na cidade, e evidentemente não havia emprego para todo mundo, então os salários eram baixíssimos, e a jornada de trabalho chegava a ser de 15 horas por dia. Foi um horror durante uns 20, 30 anos. Porém, quando Karl Marx entra em cena, a situação já estava melhorando. E daí por dentro não parou de melhorar. Quer dizer, os salários dos proletários foram crescendo. Então essa é uma segunda contradição. Ou seja, a ideia do sentido da história, tanto em Hegel quanto em Marx, já é um emaranhado de contradições. Contradições que nos soam verossímeis quando nós lemos, porque elas imitam, de certo modo, uma contradição, uma confusão que é inerente à própria condição humana. Mas imitar a confusão é uma coisa, explicá-la é outra completamente diferente. Reproduzir a confusão é uma coisa e explicá-la é outra. Tá certo? E então essas filosofias do sentido da história, de certo modo, elas reproduzem a confusão e elas soam, por assim dizer, esteticamente verossímeis. Cientificamente nenhuma delas pode ser conferida jamais. Eu já mostrei para vocês todo esse processo de conversão, né, de fatos em proposições, vamos dizer, dos fatos em fatos econômicos, e dos fatos econômicos em proposições, e das proposições contraditórias numa explicação geral. Bom, tudo é tão complexo que não tem como ser testado cientificamente. Certo? Então, a essas contradições internas se somam duas contradições externas, trazidas pela própria história. Primeiro, o proletariado está ganhando mais e parece estar satisfeito com a sua condição. Portanto, o proletariado trai o movimento socialista. E segunda, né, contradição, o proletariado que deveria ser internacionalista, na verdade é nacionalista. Né? Quando você vê a formação dos partidos fascistas, por exemplo, do partido nazista na Alemanha, se você estudar a formação econômica do partido nazista, você verá que o grosso das contribuições que ele recolheu foi no proletariado e na classe média baixa. Então, a ideia mesma de qualificar o nazifascismo como uma ideologia reacionária de classe média não funciona de maneira alguma. É muito doloroso você dizer, mas são os nossos agentes
internacionalistas que estão contribuindo para a criação desse partido nacionalista extremado, isso é ruim demais para ser verdade. Então acho que tiveram que maquiar de algum modo a situação. Não, mas houve uma pesquisa até recente, eu esqueci o nome do autor, que mostra exatamente isso. Quer dizer, os proletários contribuíram maciçamente para a criação do partido nazista, que durante algum momento lhes pareceu expressar os seus interesses, pelo menos tão bem quanto o Partido Comunista. Quer dizer, também havia proletário que contribuía para o outro lado. Isso quer dizer que aí você já tem uma massa de contradições que é de estourar qualquer cérebro. Tá certo? Então é justamente a essa altura que começa a se formar nos anos 20 o que viria a se chamar depois da Escola de Frankfurt. A Escola de Frankfurt era um grupo de intelectuais, quase todos de família rica, né, e que puderam se agrupar graças ao dinheiro de um sujeito chamado Felix Weil, que era filho de um alemão que tinha feito carreira na Argentina, né, exportando cereais para a Europa da Argentina. Ficou rico. A Argentina é um país riquíssimo, né? Então o dinheiro argentino financia a criação da Escola de Frankfurt, ou seja, era um bando de filhos de milionários sendo financiado por outro filho de milionário. E desde o início eles têm, vamos dizer, esta tensão constitutiva. Por um lado, como marxistas, eles não querem ficar na pura teoria, eles querem criar um instrumento de ação, de algum modo. Mas, por outro lado, eles entendem que a situação se complicou e que é necessário ter uma visão objetiva da realidade e, portanto, é preciso atender aos critérios de objetividade científica, etc, etc. Então, isso aí nunca chegou a se resolver. Quer dizer, a Escola de Frankfurt viveu este problema até o fim. Então, eles tinham uma proposta, uma intenção de idoneidade intelectual. Por outro lado, tinham também uma proposta de fidelidade ao movimento socialista. Tá certo? Daí, dentro disso, vai surgir aos poucos a necessidade que vamos dizer, só se tornar mais clara na década de 60 nos Estados Unidos, necessidade de encontrar um outro agente histórico que não o proletariado. Nós podemos tratar disso numa outra aula. O esforço intelectual dessa gente para resolver as contradições é um negócio monstruoso e até certo ponto admirável. Porém, vocês podem imaginar que com todas estas dificuldades internas e ao mesmo tempo constituindo não apenas um grupo de intelectuais, mas um movimento de massas, tá certo? O movimento marxista produzia ideia atrás de ideia, livro atrás de livro, proposta atrás de proposta e estava em permanente discussão o tempo todo. E com isso foi criando uma bibliografia tão imensa, tão imensa, tão imensa, que para você se orientar dentro dela, às vezes é preciso uma vida inteira. O que significa que um estudante pode entrar de cabeça dentro desse oceano marxista e nunca mais sair de lá de dentro. Porque aquilo vai alimentar a sua cabeça dele com temas e problemas e dificuldades pelo resto da vida, e ele ainda tem que assimilar toda uma linguagem, tá certo, imensamente complexa e que vai se tornando cada vez mais rica e complexa à medida que as análises prosseguem. Se forma em torno disso o que eu chamei a cultura marxista. Tem uns artigos que eu fiz, o marxismo como cultura, né? E ali você vê que a aquisição dessa cultura, às vezes é trabalho de uma vida. Tá certo? Para mim isso me custou 10 anos da minha vida. E quando eu botei a minha cabeça para fora disso, foi com enorme surpresa que eu descobri que havia outras coisas, porque naquilo onde eu estava metido já era tão grande e complexo, né, que a possibilidade de alguém saber o que os marxistas não sabiam era remotíssima. Note bem que se você entra na faculdade e sob a inspiração de um professor, você mete a sua cabeça nesse lamaçal marxista, você vai ficar ali dentro o resto da sua vida, muito provavelmente. Vocês estão vendo uma experiência diferente, que é de entrar nisso aí, já de certo modo com uma boia, né? Você não vai afundar ali no meio. Você vai entrar e sair. Entra e sai, tá certo? Até você aprender a entrar e sair sozinho. No começo, eu que vou puxar você de lá de dentro.